Olá, pessoas! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Café com a Jax, um espaço feito para valorizar quem transforma a beleza em propósito, profissão e superação, ou seja, para quem faz o salão acontecer. E o episódio de hoje é muito especial para mim, porque é com a Carla Cimino, a nossa convidada. Tem história com a gente desde 2014. A Carla foi minha primeira mentorada e a Carla também comprou esse salão que nós estamos quando era meu e hoje é dela, e ela fez ele andar mais, prosperar mais, e eu tô muito feliz de estar aqui com ela. Carla, muito bem-vinda. Obrigada. Obrigada por você aceitar e vamos bater um papo. Vamos sim. Vamos trazer bastante coisa, histórias, para vocês conhecerem um pouquinho mais da história da Carla, e bora lá. Como a profissão de cabeleireira entrou na sua vida? Olha, entrou assim, por acaso. Eu já era formada em educação física, eu tinha meus filhos pequenos, então eu estava procurando algo para fazer em casa, uma coisa informal e tal, né? E aí eu comecei a fazer hidratação, unha, sem nenhuma formação, nenhum curso. Aí eu fazia hidratação, unha, coloração, fazia nas amigas, nas vizinhas. E aí depois de um tempo eu vi que eu tava gostando daquilo e tava rendendo, né? Eu tava ganhando um dinheirinho legal, e aí eu fui procurar realmente um curso para me profissionalizar. Então veio por acaso e eu comecei a gostar, e aí eu fui devagar investindo. Eu comecei atendendo na cozinha da minha casa, né? Eu dividia a cozinha da minha casa e eu atendia numa parte com os meus filhos pequenos. E aí eu fui investindo nessa formação inicial. E há quanto tempo, Cá? Foi em 2008. 2008, então já tem 17 anos. 17 anos. Que bacana. Carla, lá em 2014, quando começamos nossa parceria, você já comprava com a Jaque, mas Sim. A parceria Cláudio e Carla começou lá em 2014. Você ainda estava no salão lá no Clube de Campo e era super focada em alisamentos e selagens. Sim. Me conta o que você sente quando lembra daquela fase. Assim, na verdade é uma mistura de sentimentos, né? É como se eu fosse outra pessoa, muitas vezes, né? A visão que eu tenho sobre a minha profissão hoje é completamente diferente. Mas assim, eu conquistei muitas coisas ali, naquele lugar, naquele formato de trabalho, fazendo alisamentos, progressivas, né? Na época acho que você lembra, eu tinha umas 10 ou 11 funcionárias, aquela loucura, né? E produtos, assim, não tão bons, produtos mais baratos, mas tentando mesmo assim entregar um serviço de qualidade, que aos poucos eu fui mudando, né, a minha visão também sobre essa parte de produtos. Mas eu atendia muita gente, né? Era o salão mais movimentado dali. Do Clube de Campo. Como era a sua vida naquela época? A rotina, os desafios e os sonhos. O que você imaginava para você naquele tempo? Eu pensava em crescer. Acho que o meu maior sonho era vir para um bairro como esse que eu tô hoje, né? Vamos dizer, eu falava de vir para a cidade, né? E mais para frente, né? Mais para frente, porque quem tá no Clube de Campo se sente meio no interior. Então eu tinha vontade de vir mais para frente, de mudar um pouco o meu público. Abrir o leque, né? Porque aí eu poderia ter pessoas de várias regiões, regiões próximas do ABC, enfim. Então eu tinha um grande sonho de vir pra cá, mas não acreditava muito nesse sonho e eu me sentia muitas vezes insegura com isso. Que legal você tocar nisso aí, que agora nós vamos bagunçar um pouquinho. Bagunçar. Eu costumo falar que cabeleireiro, por algum motivo, tem até a autoestima mesmo meio baixa, né? Não se acredita, não confia, às vezes falta alguma coisa para que faça a diferença e que corra mesmo atrás dos sonhos. Às vezes o sonho tá ali, mas o medo, o receio, tem alguma coisa que trava, né? E eu lembro que você travava bastante. Muito. O que você fez para mudar? Porque hoje você é uma nova Carla. Foram muitos desafios, e uma coisa que eu acho muito interessante, muito importante falar,
abrir uma aspas, né, que eu passei um processo muito sério, né, de transtorno de pânico e crise de ansiedade, junto com outras questões psicológicas, que de vez em quando elas aparecem, e aí é uma nova luta a cada vez que aparecem. Então era algo que me congelava, que me dava medo, que me impedia de crescer da forma como eu queria. Então, além da minha insegurança, eu tinha que lutar contra isso, contra esses sintomas, contra esses pensamentos, né? Sim. Então, que muitas vezes nos paralisam. Eu acho que o que eu fiz, assim, para destravar, a minha vontade de vencer. Isso é muito além importante. Dos boletos, né? A minha vontade de vencer, de crescer na minha profissão, hoje com uma visão mais madura que eu tinha. Acho que eu tinha muitas ilusões em volta da nossa profissão e hoje eu tenho uma visão bem mais madura, mais pé no chão, né? E aí eu fui aprendendo com as minhas dificuldades, com esses medos, muita terapia, muita ajuda, né? Sua ajuda, ajuda de amigos, de funcionários que estiveram comigo, da minha família. Acho que foi um conjunto de coisas, mas principalmente eu queria muito. Eu ainda quero, né? Ainda tenho vários sonhos. Então acho que o ponto principal foi isso, assim, eu não desistir, sabe? Eu falei, não, eu vou conseguir. Com medo, sem medo, travada. Vai dar um jeito. Vou dar um jeito. Na verdade, como a Carla falou, ela ainda tem alguns pânicos de vez em quando, porque quem tem isso vai levar pro resto da vida, sempre. É uma doença crônica. Mas uma coisa que é muito legal falar é essa vontade, esse desejo. Eu brinco que, como ela foi a minha primeira mentorada, eu acho que foi quem mais apanhou, hein? Nossa, vocês não têm noção do que eu passei. Eu tenho uma cliente minha, uma mentorada, que ela fala, Cláudio, graças a Deus você está longe, porque tem dias que você fala umas coisas pra mim, se você estivesse perto eu te socava. E eu tenho certeza que a Carla teve muitas vontades, muitas vezes. Mas eu falo que o desejo dela crescer, dela se desenvolver, ela muitas vezes baixou a cabeça, ouviu e depois ela entendeu que eu não estava forçando demais. Ela podia e que ela ia chegar lá. Sim. E o desejo dela crescer fez isso. Então ela procurou auxílio com psicóloga, né? Sim. Então passou por uma, passou por outra, encontrou uma que deu certo. Hoje eu já faço há 8 anos com a mesma. Então, e precisa, gente. É uma coisa que eu falo muito, a gente tem que entender a nossa necessidade e buscar. Porque senão a gente trava mesmo de todas as formas. Já tem um negócio do pânico e aí não tem uma ajuda, se perde mesmo. Então fica a dica. Uma das coisas que fez a diferença da Carla foi entender isso e trazer pessoas para apoiarem ela sempre. Sim. Então teve funcionários, tem o maridão, o Gabriel, sim, com certeza. Que ajuda pra caramba. Me ajuda muito. Os meninos também, Os meninos me apoiam. Os meninos eu falo que é a nossa fortaleza, né? É o motivo da gente continuar e levantar todos os dias, né? Seguir em frente e pânico, fica aí. Que eu espera um pouquinho, agora não dá, deixa pra amanhã. Eu preciso resolver isso. Você já imaginava que um dia você estaria onde você está hoje? Da forma que você está? Que hoje você é uma profissional totalmente diferente. Eu vou falar mais ali na frente, mas eu quero... Se eu imaginava... Eu acho que não. Com a visão que eu tinha lá atrás, no clube de campo, eu acho que não. Tem alguma lembrança marcante daquele salão? Um cliente, um dia difícil, alguma conquista que ficou na memória? Deve ter. Sim, eu tenho muitas coisas assim. Teve momentos difíceis, né? Mas teve muita coisa boa. Algo que, assim, que serve como motivação também, que eu comecei ali, eu aluguei o espaço. O espaço era um espaço até grande. Metade era produto de limpeza, não sei se você lembra. E a outra metade era o salão. E eu não tinha dinheiro nem para colocar as portas, tá, gente? Então eu dei um jeitinho ali para não sentir muito frio. Aí eu coloquei os móveis do jeito que deu. A outra metade fazia produto de limpeza, então era cheiro de progressiva de um lado, que você lembra do cheiro da progressiva, né? E do outro os produtos de limpeza. E aí eu fui devagarzinho, trabalhando, eu tinha muito movimento, né? Muita procura mesmo. Aí a moça dos produtos de limpeza saiu, eu aluguei tudo. Depois que eu aluguei tudo, o senhor que morava em cima me alugou a casa porque ele mudou. Aí passou mais um tempo. Eu ainda não acreditando muito em mim. Eu falei, sei lá, acho que isso aqui vai ficar só nisso.
ele me ofereceu a casa, que era um imóvel muito grande, muito bonito no clube. E aí, quem diria, né? Uma mulher separada, com 2 filhos, que começou lá na cozinha de casa, né? Com um lavatório que parecia de brinquedo, de lavar a boneca, era muito pequeno. Eu ficava com muita dor nas costas. E ia conseguir comprar uma casa daquele tamanho, com mais de 1.000 metros, né? E pra mim foi muito bom, porque eu trabalhava embaixo e os meus filhos estavam em cima, então estavam perto de mim. Então ali foi uma conquista muito grande, uma autovalorização, uma superação. Eu falei, meu Deus, isso da minha profissão, que ainda estava aprendendo muito, né? Que a gente tá sempre assim, né? Mas eu ainda sabia pouco. Mas esse momento foi muito marcante, assim, eu me senti muito importante, eu me senti grande, né? No meio de toda a minha insegurança, esse momento foi muito marcante pra mim, Se você pudesse voltar naquele salão por um dia, o que você diria pra Carla de 2014? Eu acho que eu falaria, estuda menina, começa agora. Porque são coisas que eu estou fazendo hoje, que eu já poderia ter feito lá atrás. Estudado mais, me preparado mais. Acho que seria a minha maior dica. Perfeito, Carla. A experiência faz isso, né? Às vezes a gente quer lutar contra a realidade, mas a experiência faz isso. O legal que eu tô vendo hoje, a Carla tá incentivando as meninas que trabalham com ela a estarem estudando, a estarem buscando crescimento, né? Esses dias a gente tava conversando, ela tava contando que a Dai, que trabalha com ela, tá fazendo um curso junto com ela. E isso é bem bacana, porque ela já mudou totalmente o pensamento dela e tá incentivando as meninas a estudarem também, né? Sim. Muito bom, Carla, isso. Carla, você não foi só uma das minhas primeiras clientes, você também foi a minha primeira mentorada. Eu lembro bem de como a gente trocava ideias, ajustava estratégias, pensava junto no crescimento do salão e, como eu falei, como dava porrada. Sim. E não me arrependo, tá? Eu quero te falar que em momento algum... Sem culpa nenhuma. Sem culpa nenhuma, porque eu sei o que você podia entregar como é hoje, já há alguns anos eu falo disso, do tamanho do orgulho que eu tenho de você, né? Como foi pra você viver aquele momento? Olha, foi um momento difícil, que muitas vezes eu ficava com raiva, realmente. Mas eu tava descobrindo um novo universo, principalmente assim, na parte de colorimetria, de cor. Então tudo que você me apresentava, as coisas que você me falava, tem coisas que ficaram muito marcadas, como assim, você me falava muito, você tem que aprender a trabalhar com qualquer marca, com qualquer produto. Então hoje eu me viro bem com qualquer coisa. Então se eu não tenho uma coisa, eu faço outra, eu crio uma cor, enfim. Então eu percebi que eu fiquei independente dessas coisas, dessas muletas. Então foi muito importante isso pra mim. Perfeito. E me apaixonei pela parte de colorimetria, que hoje é um dos trabalhos que eu mais gosto de fazer, porque sempre tem os trabalhos que a gente se identifica mais, né? Eu gosto muito de cor, de mecha, e você me apresentou isso de uma forma mais profunda, né? Sim. Aos domingos, comendo churrasco, tá, gente? Meu marido fazia churrasco e a gente ficava estudando. Foram 3 ou 4 domingos intensos de colorimetria, mas que, como eu falo, hoje eu me orgulho disso porque eu vejo a profissional que a Carla e se transformou e teve um dedinho do Cláudio. Sim. Isso é muito bom. Você se sentia amparada de alguma forma? Ou sentia que faltava alguma coisa? Ou o que você sentia nesse... Eu me senti durante muito tempo muito amparada, como se você me levasse pela mão mesmo. Mas ele me levava pela mão, ele me ajudava, meio que, né, me orientava nesse caminho, mas ele sempre falava que um dia eu ia ter que caminhar sozinha. E eu não gostava quando ele falava isso, eu falava, não, o Cláudio já tá querendo me deixar, já tem outra cabeleireira aí na parada. Porque sempre foi um pensamento igual criança, né? A criança precisa começar a andar e a gente tem que deixar andar, cair, tomar um tombo, mas precisa andar. Depois eu entendi, né? Foi uma luta. Foi uma luta, porque eu não queria dividir. E olhando para trás, o que essa troca representou na sua jornada como empreendedora? Não só como artista que você mas como empreendedora. Então, em muitas coisas me ajudou, né, na minha visão, né, de pensar diferente. Eu era muito mãezona, eu ainda sou um pouco, né, Dai? As meninas estão aqui. Mas eu era muito assim, né, de abraçar, de trazer pra perto. E eu me decepcionei muitas vezes, né? Acredito que vocês também.
Mas eu comecei a ter uma visão mais profissional sobre as coisas, até sobre a parte jurídica, né? A parte de produtos, de compras. Então, me ajudou muito nisso. E na visão que eu quero para o meu negócio, que eu ainda estou trabalhando, chegando lá, né? Desenvolvendo. Isso, perfeito. Eu sempre digo que você foi parte essencial da minha própria formação como distribuidor e mentor. Afinal, você foi minha primeira mentorada. Você acha que essa troca entre profissional e fornecedor faz diferença no crescimento de um salão? Faz muita diferença. Quando a pessoa se prepara para isso, né? Ela tem a visão de crescer junto. Ela não é só para vender um produto, né? Ler o que está escrito atrás, né? Ela te apresenta novas possibilidades, né? Então eu acredito que ajudou muito. E eu vejo você fazendo isso com outras pessoas também, né? É uma busca constante, né? Porque, como eu sempre falo, se eu te ajudar a crescer, eu também estou crescendo. Então a gente é um time. É um time. Como você falou das meninas. As meninas, se elas tiverem o pensamento de te ajudar a crescer, elas também estão crescendo. Sim. Como você falou de outros funcionários lá atrás que não tiveram o pensamento de te ajudar a crescer. Mas, ao contrário, você estava andando e você continua. Sim. E a gente sabe que tem pessoas que não andaram, né? Que é uma diferença. Então, gente, é no dia a dia e é uma troca universal. Basicamente é isso. A gente faz e, de alguma forma, o universo proporciona pra gente de volta, né? É uma corrente do bem, né? Exatamente. Às vezes não vem daquele que você estava esperando. Mas vem de uma outra pessoa, você fala, nossa, que legal. Que legal, né? É bem isso. Então, é isso que eu penso no salão e no dia a dia nosso. E se a gente tiver nesse time inteiro, desde o funcionário, a proprietária, o artista e o fornecedor, a fábrica também, sim, tudo vai para um caminho só, né? Numa direção só. Então esse é o legal. Quando eu tomei a decisão de vender o meu salão para focar na distribuição, foi você quem teve a coragem de dar esse passo e assumir esse espaço. O que te motivou a topar esse desafio naquela época? Foi um desafio... Foi enorme. Grande. Foi, porque eu queria crescer, você falava muito para mim sobre esse crescimento, né, e aí surgiu a oportunidade, eu lembro que tinha eu e mais algumas pessoas que também queriam, né, e eu me senti insegura, com medo, como que vai ser, como que não vai. Eu fiquei durante 4 anos com os 2 salões, né, e depois eu optei para cá, é como se eu tivesse feito uma transição mesmo, tanto da clientela quanto a minha pessoal, né, porque eu mudei tudo, né, nesse período, né? Eu mudei de morar para lá, para vir para cá, me estabelecer aqui, comprar um imóvel aqui. Então foi toda uma mudança de vida, né? Que para mim foi muito grande. Mas eu tive que ter muita coragem. Eu tive muito apoio do meu marido e tudo mais, né? E investi tudo que eu tinha. Tudo que eu tinha na poupança, dei para ele. E ainda parcelei. Limpou mesmo, gente. Foi. Isso que é o mais legal. Ela decidiu, por isso que eu falo que às vezes é uma decisão. Ela decidiu, abraçou, limpou tudo. No outro dia ela não tinha nem para comprar produto. Não. Aí eu falei, vou trabalhar com o que eu tenho. Ainda bem que tinha. E ainda bem que tinha. Esse é um diferencial, né? Como foi para você sair do seu salão lá no Clube de Campo e assumir esse novo salão? Você se lembra de como se sentiu naquela transição? Como você acabou de falar, né? Foi uma transição e foi complicado. Mas o que você sentiu com tudo isso, né? Tô recomeçando, porque foi recomeçar mesmo. Eu me sentia estranha no começo, insegura, estranha. Aqui tinha outras funcionárias, né? Então, tinha um outro método de trabalho que não era o meu e que aos poucos eu tive que ir modificando, mais devagar, porque eu ainda tinha que pagar as parcelas, né? Então, não podia também tirar todo mundo e fazer do meu jeito. Mas devagar, quem teve que ficar, ficou, quem teve que sair, saiu. E eu fui me acostumando, né, com o novo lugar, as novas pessoas, a nova clientela, que era diferente da clientela do clube. Então, num primeiro momento, assim, eu tive que ter muita coragem. Mas eu aceitei o desafio e eu me senti muito feliz, assim. Foi uma grande conquista também para mim. Legal, Carla. Eu falo que, mesmo no pânico, né, como você falou, com tudo, onde eu falo que eu tô cercado de mulheres guerreiras. Porque o que cada cabeleireira faz no seu dia a dia não tá escrito, gente. Essa mulher é um exemplo. Lá no Clube de Campo, quando ela assumiu comprar a casa lá, que era uma casa de 1000 metros, como ela falou,
Então qualquer um pode ser lá no interior e tudo sabe que uma casa de 1.000 metros não é assim essa facilidade toda. E ela assumiu e comprou. E quando ela veio para cá, ela veio completa. Então ela assumiu o salão, trocou a casa, vendeu lá a casa, comprou outra aqui e com tudo que ela tinha. E um mundo totalmente novo, pessoas novas, novas ideias. Antes ela trabalhava muito com progressivas, com selagens, botox. Aí ela veio para cá com mais tratamento. Aí já uma especialista em colorimetria. Foi um diferencial grande. Foi. E esse é um diferencial da mulher cabeleireira que eu quero reforçar, e a Carla é um exemplo para mim nisso aí também, tá? E uma coisa que eu queria fazer também uma parte, né? No meio de tudo isso, gente, eu tive 3 processos trabalhistas. E eu acho que é importante falar, porque eu não tive nenhum processo a respeito do meu trabalho. Graças a Deus, sempre eu fui muito feliz com as coisas que eu realizei dentro do meu trabalho. Mas eu tive pessoas que... como que eu posso dizer? Não andaram juntos. Não. Não tiveram... Não. E pessoas que eu praticamente carreguei no colo, né? Então, assim, isso pode acontecer. E isso pode desmotivar você querer desistir. Hoje eu já tenho uma assessoria, já tenho toda essa parte jurídica resolvida, mas naquela época não, né? E foram 3 processos, assim, bem custosos, bem difíceis. Mas mesmo ali, chorando, sorrindo, com crise de pânico, meu marido indo nas audiências porque eu não tinha condições de ir. Teve uma das minhas fases que eu fiquei 3 meses de cama, numa dos meus períodos mais difíceis do pânico. Mas mesmo assim, eu não desisti. Eu falei, não vou desistir porque é o meu sonho, é o sonho da minha profissão, é o sonho do que eu quero conquistar para minha família. Então eu acho importante falar, porque também foi bem difícil para mim. Agora você tocou nisso, então eu vou falar também. Você comentou ali atrás que você era muito mãezona. Na verdade, eu sei que você é ainda. Sim. E aí, gente, eu queria deixar esse toque para vocês. Tem que entender a parte empreendedora. Tem que entender quem é o patrão e quem é o funcionário. Porque, principalmente nesses processos trabalhistas, eu vivenciei junto com a Carla isso. Além da dor, do prejuízo, a maior dor foi no coração, foi o emocional, porque ela cuidava como se fossem filhos, né? E aí era um filho querido e uma paulada. Aí, não quero mais saber disso, aí arrumavam outro filho querido e outra paulada também. Então, gente, outro dia eu dei um palpite para uma cabeleireira e eu falei, não se esqueça quem é o dono do salão. E ela ficou meio magoada comigo quando eu falei, mas a gente é empreendedor, a gente tem que pensar nisso também, não pode esquecer. Porque muitas vezes quando a gente assume o papel de paizão, de mãezona, a dor de cabeça é maior ainda, né, Carla? Bem maior. E eu vi esses 3 meses, por exemplo, que ela ficou afastada, que ela ficou mal, foi num desses processos porque era uma filhona que ela tinha e que ela criou mesmo. Sim. E aí é onde ela mais foi prejudicada. Porque o que dói é o bolso, a gente recupera, e já era, mas o emocional é difícil e é doído. Então pensem nisso também, tá? Certo? Eu lembrei agora até com dor, tá? Carla, no começo da sua carreira, vamos falar disso aí, ó. Você era muito conhecida pelos alisamentos e selagens. Sim. Mas depois começou a se destacar no mundo das loiras e agora está se especializando em terapia capilar. O que te levou a fazer essas mudanças ao longo da sua trajetória? Acho que uma busca constante de não fazer o trivial, o que todo mundo faz. Eu queria um diferencial para mim. Eu não queria ser só reconhecida pelos alisamentos, pelas progressivas, né? Eu queria um diferencial mesmo para mim. Dentro de áreas que eu gostasse mais, né? A parte da cor, a parte do loiro é uma parte que eu amo, assim, que eu me identifiquei. Identificou bastante, né? Acho que hoje eu consigo fazer qualquer tom, qualquer loiro, respeitando a vontade da cliente, né? Então, que isso é muito legal. É uma parte que eu gosto bastante. E a terapia capilar, ela veio chegando aos poucos, né? Você me apresentou há um tempo atrás e ela veio vindo. E hoje é algo que eu estou apaixonada, assim. Já entrou na veia. Não, já entrou. Agora não tem como sair, desistir disso. Desistir, não é um caminho sem volta. E você sente que a cada nova fase foi se conectando com uma nova versão
sua como profissional? O que você sente disso aí? Porque você veio numa transformação. Eu quero insistir nessa parte que você era muito especialista em alisamento e selagem, porque a Carla era um destaque também lá no Clube de Campo, era o salão que estava lá bem centralizado e tudo, mas você chegava, tinha várias, ela não tinha vergonha, que é muito legal, o empreendedor muitas vezes não tem que ter vergonha. Tinha 10 placas lá de promoção de botox, de selagem, de isso, aquilo, e ela não tinha tempo ruim não, fazia. E quando ela veio para o outro salão que está mais localizado, ela começou a entender que, opa, eu já sou especialista em loiro, eu vou trabalhar mais o loiro, eu não preciso pôr tantas placas, eu vou organizando. Então foi muito legal essa parte. E hoje ela está enxergando os protocolos que ela pode fazer, ela já veio fazendo um tempo e agora ela se identificando com a terapia capilar, é um diferencial muito grande, né? E aí é isso que eu quero saber. Como que você sente se conectando e nessa sua nova fase profissional, né? Eu fui mudando como pessoa, então buscando mais qualidade de vida para mim, legal. Mais saúde e mais saúde para as minhas clientes, não só na parte do embelezamento, né, mas nessa parte da terapia, que aí você vai descobrindo como é importante, né, a saúde do couro cabeludo, entender a sua cliente, a parte emocional. Então é um todo, para que você faça um atendimento completo, você fidelize, você crie vínculos. Então é a parte emocional, é o couro cabeludo, é o embelezamento do fio. Então eu acho que não tem como mais eu ter uma visão só do cabelo. Exatamente. E sim do todo, da saúde capilar da minha cliente, da saúde emocional da minha cliente. Tá tudo muito ligado. Que um profissional cabeleireiro, ele é vinculado à área da saúde, né? E aí E eu descobri isso faz pouco tempo, e aí eu me apaixonei. Que é o mais legal, né? Porque aí legal. A identidade está sendo criada, que é o mais legal, né? Você já se identificou e você sabe que não é só a transformação química, né? É o resultado que você gera e a transformação da autoestima, né? Sim. Que é muito bacana. É muito bacana. Que bom, Carla, que bom. Teve algum momento em que você pensou em desistir da profissão? Como foi? Teve alguns momentos, mas assim, eu desanimava, né? No caso, nos processos, né? Nas transições, no momento das minhas crises, tal, você pensa. Mas aí eu pensava, não, mas eu não posso desistir do meu sonho. Também é a minha fonte de renda, né? Pensava muito nos meus filhos, nas minhas contas. E eu falava, não, eu tenho que... Amanhã eu vou levantar melhor, as coisas vão melhorar. E aí eu fui tirando forças da onde eu não tinha para continuar. Mas eu acredito que a gente passa por isso, né? Todos, independente da profissão, tem um momento que você fica mais desanimado. Exatamente. Mas entra a parte da mulher guerreira que eu falo. Eu falo que vocês são que nem fênix, né? Às vezes tá... Sim. Tem que se recolher mesmo lá do fundo e recomeçar. E se energizar e crescer tudo de novo. E é isso que é o mais legal, né? Qual foi o momento mais desafiador da sua carreira até hoje? Que desafios, desistir, beleza, mas teve algum momento que você falou, caramba, esse... Eu acho que na transição dos salões foi difícil, porque eu ficava metade aqui, metade lá, então eu sentia que eu não fazia nada direito, nem aqui, nem lá, né? Eu ficava 2 dias e meio num salão, 2 dias e meio no outro. Então eu não estava dando conta de nada. Esse momento foi bem difícil e eu tive que fazer uma opção. Aí eu vendi lá. E vender lá o outro salão foi difícil, né? Porque é como se eu tivesse deixado um filho. Com alguns anos, né? 12 anos eu tinha de salão lá. E a pessoa que assumiu, enfim, não executou um bom trabalho. E aí você fala, poxa, né? Ali tava o meu salão de tantos anos, de tantos sonhos, investimento funcionando. Né? E então esse momento foi bem complicado, mas eu tive que fazer uma opção, né? Não dava pra mim ficar com os dois, né? A Carla falou algo que era muito legal. Esse tempo eu brigava muito com ela. Porque eu demoro, às vezes, pra decidir as coisas, né, Cláudia? Aí eu fico meio que, não sei o quê. Mas depois eu acabo indo. Depois ela consegue. Mas ela vivia com as malas. Daqui pra lá, de lá pra cá. E eu, Carla, até onde que você vai aguentar? Ficar carregando esse monte de mala, essa correria. Aí tem agenda lá, tem agenda aqui. Você não tá fazendo bem nem lá, nem cá. Que hora que você vai acordar e vai fazer isso? E aí eu queria reforçar isso porque eu vejo muitas cabeleireiras ainda fazendo isso, gente. Tanto cabeleireira quanto funcionário. Tem funcionário que, eu trabalho no salão X, mas eu faço em casa. Você não faz em lugar nenhum.
quando você decidir aonde você vai estar, você vai ver a diferença que você vai fazer na sua vida. Sim. A Carla, como eu falo, é guerreira, ela é uma fênix, teve que renascer várias vezes e ela foi se virando. Só que quando ela entendeu que ela não estava fazendo, como ela mesma falou agora, nem lá nem cá, ela falou, opa, e aí foi uma mudança de chave, né? E eu tive que acreditar que as clientes viriam até mim, porque eu tava pensando, bom, eu vou sair de lá, as de lá não vão vir. Mas aí, aos poucos, eu fui entendendo que elas viriam pelo meu profissional, independente de onde eu estivesse. Exatamente. Mas custou um pouco, sim, né? É trabalhoso. Trabalhoso. Qual foi a maior lição que a profissão te ensinou? Não sobre cabelos, mas sobre a vida. Eu acho que não desistir. Apesar dos dias difíceis, da pandemia, de tantas coisas que aconteceram, né? Na pandemia foi muito difícil também, que eu atendia com um salão fechado, muitas vezes sozinha, escondida. Mas não desistir. E que os novos recomeços, eles vêm, né? Sempre. Sempre. Né? A gente não tá estagnada num lugar só e novas oportunidades vêm. Às vezes você acha que não tem mais aonde você crescer ou aprender, mas de repente, quando a gente busca... O universo te proporciona. É isso mesmo. Que legal, cara. Carla, a gente sabe que ser cabeleireira vai muito além de fazer cabelo. É arte, é entrega, é ouvir, cuidar, levantar a autoestima das pessoas todos os dias. E por isso mesmo, muitas vezes acaba sendo difícil olhar para o salão com aquele olhar de gestora, né? Em que momento da sua trajetória você percebeu que precisava pensar como empreendedora? E não só como profissional da beleza? Eu perguntei ainda agora do empreendedora, mas eu preciso reforçar isso. Aonde que você entendeu esse ponto, essa mudança de chave, que você é uma artista, mas além de artista, você é empreendedora, que é muito difícil, tá? Na nossa área. Porque quando você tá ali na cadeira, o peso da autoestima da cliente, tudo tá nas suas costas. E fora da cadeira, atrás do balcão, é o peso de tudo. O salão e também está nas suas costas. Muita gente não consegue identificar isso. Como que você identificou e você transformou? Porque hoje você tem um salão reformado, um salão aconchegante. As meninas já estão um tempo com você, então isso é legal porque você já tem uma equipe formada aí que está andando. E você tem andado também e prosperado. Sim. Para isso teve uma mudança de chave. Qual foi a mudança de chave? Aonde que você identificou isso? Eu acho que, como eu te falei, né? Os processos acho que machucaram muito, mas me fizeram ter um novo olhar. Os cursos que eu fui fazendo, as coisas que eu fui indo atrás, me ajudaram muito também. Novas pessoas que foram vindo e que me trouxeram uma nova confiança também no ser humano. Eu tô pegando muito nessa parte de empreendedor, porque tem muito salão que se perde, e é realmente por causa do lado que eu sempre falei. Sim. E eu falo, é o lado artístico, né? Então, E uma coisa também que eu acho legal falar é que eu tenho buscado pessoas para me ajudar. Então, por exemplo, hoje eu tenho a Gi, que fica na recepção, e ela cuida também dessa parte administrativa, porque às vezes você quer fazer tudo, né? Você quer atender o telefone, você quer postar, você quer fazer o marketing, você quer fazer toda a parte operacional, cuidar do que o outro tá fazendo e você não faz nada direito. Então, acho que esse é um ponto-chave. Sim. De delegar. Eu tinha dificuldade de delegar. Sim, porque é um filho, né? É um filho. Mas será que vão fazer direito? Em alguns momentos eu ainda tenho, mas hoje eu já consigo abrir mais. Hoje eu já consigo deixar mais, né, na mão das meninas, enfim. Porque eu confio no trabalho delas, né? Porque tá formada a sua equipe e aí é outro diferencial também. É outro diferencial. Mas essa parte de delegar foi muito legal, assim. Acho que é importante. É um diferencial isso. muito grande. Faz parte mesmo. Carla, quem te conhece sabe do seu carisma. É fácil ver o quanto você tem um jeito especial de se conectar com as pessoas. O que você mais ama no contato com o público? Eu acho que é os vínculos que a gente forma. Hoje eu consigo ter uma relação próxima, porém mais impessoal, né? Porque no começo eu me envolvia muito com a cliente. Quando eu vi, eu já tava chorando, já tava levando pra casa, já tava pegando no colo, já tava me decepcionando. Muitas vezes, né? Então, mas esses vínculos que a gente faz ao longo dos processos é muito importante. Sim. Muitas vezes a gente pode levantar uma pessoa mesmo, né? É o relacionamento que vai fazer a diferença. Que as pessoas querem se relacionar, querem se sentir
acolhidas, né? E eu acho que essas novas técnicas que eu tenho aprendido, os novos cursos, como a parte de reflexologia e aromaterapia, tem ajudado muito nisso, porque eu tenho me sentido mais conectada. Sim, faz total diferença. Faz total diferença, porque mexe também na parte emocional, né? Sim. O que você sente que faz com que suas clientes confiem tanto em você que queiram sempre voltar? Eu acho que a minha busca por conhecimento, né? Esse ano eu me redescobri nessa coisa de estudar. Eu estou, assim, muito envolvida nisso. Já tenho projetos para o ano que vem. Mas eu acho que é um diferencial. A minha formação, a minha segurança ao atender, tudo isso faz com que elas se sintam mais seguras, né? Porque eu tenho me preparado para atendê-las. Para dar a resposta para elas. É o que eu falo, gente. Autoridade. Quando você vira autoridade, você faz total diferença. Então não é você, o que você vai fazer? Eu vou fazer uma hidrataçãozinha, Não. Seu cabelo precisa de X, Y, Z. Precisa de uma nutrição, precisa de um protocolo de reconstrução, a gente tem uma terapia para fazer no couro cabeludo. Então, mostrar para a cliente o que você tem para oferecer e por que você está oferecendo aquilo. E é esse o legal quando eu ouço a Carla falando de estudar, de buscar, é isso que é bacana, de ver que ela tem buscado e tem feito a diferença e tem percebido, né? Que é o melhor. E assim, entender as necessidades da sua cliente, você ouvir. Muitas vezes ela só precisa que você ouça. Para saber o que combina mais, aí é uma troca de ideias, né? O que corte, que cor, enfim. Essa parte do sentar, conversar e ouvir antes do atendimento é muito importante. Sim. Para o resultado, né? Porque você mais assertivo. Entender o que ela pretende, quais são as dores dela, muda tudo. Muda tudo. Bacana. E o que é possível fazer, né? Exatamente, porque não é só, eu tenho a qualidade do cabelo. Quanto que o cabelo aguenta chegar, aonde que ele aguenta chegar. Então tem tudo isso. Tem tudo isso. Carla, lá no começo da sua trajetória, teve algum profissional que te inspirou? Fale pra mim o nome de alguém que te inspirou. Eu acho que tem o Kamura, o Romeu Felipe. Eu gosto muito do Biagi, da história de superação dele, assim. É um dos que eu mais admiro, assim, me identifico. Por toda a história mesmo de superação dentro da profissão e tudo que ele se reinventou no salão, e algo que eu procuro fazer. Quando eu vejo uma coisa nova, quando eu sempre tento me reinventar. Bacana. Hoje, você é quem inspira cabeleireiras. Tanto pelo trabalho que faz no dia a dia, quanto pelo seu curso online de especialização em alisamentos. A Carla tem um curso online de especialização em alisamentos. O que você gostaria de deixar como legado no mercado da beleza? E fale um pouquinho do seu curso. Sim, esse foi o meu curso, a primeira experiência que eu tenho, assim, né? Mas tá bem completinho, tem várias dicas, tá bem legal, bem explicadinho, bem didático. Mas assim, eu tenho me preparado para a parte da educação, né? Que é o que eu sempre gostei, eu sempre ensinei muitas meninas que trabalharam comigo. Então eu acho que já era algo que estava em mim. Eu adoro essa coisa de ensinar, de partilhar, né? Então é algo que eu tenho me preparado e acho que é isso que eu quero deixar. Tudo que eu aprendi, né, deixar um pouquinho de mim em cada uma que passar por aqui. Tanto as minhas funcionárias quanto as pessoas que forem assistirem esse meu primeiro curso, a gente já está preparando um outro. Eu acho que é isso. Eu tenho me apaixonado pela a parte da educação. Que bacana. E hoje eu vejo que os meus professores são as minhas maiores inspirações. Pessoas muitas vezes anônimas. E aí eu no curso vendo, falo, gente, como que cabe naquela pessoa tanto conhecimento? É legal, né? Porque teve buscando, né? Sim. Exato. E são anônimos. Muitas vezes ninguém conhece, não tá na mídia, não tá nas redes sociais, né? Eu costumo dizer que o verdadeiro herói, ele não está na mídia. Exatamente. Esse é um diferencial muito grande. Que legal, cara. Que mensagem ou transformação você quer que as pessoas levem com elas depois de terem contato com o seu trabalho, Carla? Tanto a sua cliente quanto suas futuras alunas. Eu acho que a paixão pela profissão é dar o seu melhor, né? Eu lembro que uma vez a gente conversou sobre isso, que você falou pra mim, quando você faz um atendimento, você consegue se perguntar, será que eu fiz o meu melhor? Será que eu dei tudo de melhor de mim? E hoje eu penso muito nisso. E eu tento passar isso pra ela. Será que eu fiz o meu melhor mesmo? Exatamente. O que eu poderia ter feito diferente? Na próxima, o que dá pra melhorar? Né? Assim, dentro do atendimento, do protocolo em si,
como também na mudança de vida, na entrega da pessoa para transformar a autoestima dela e o que ela está buscando, né? Sim, no acolhimento. No acolhimento, que faz uma diferença. No carinho, em tudo, né? É porque a gente vende uma experiência completa, né? Exatamente. Não só o cabelo, vai muito além disso. É difícil entender isso. Eu demorei 17 anos. Mas agora, fala, se não é uma mudança na vida. E é uma autovalorização. Exatamente. Hoje eu não preciso ser a famosinha. Eu só preciso ser eu e fazer o meu melhor. E a minha cliente estar feliz de estar na minha cadeira, de estar comigo. Ela esperar aquele momento, que nem muitas vezes hoje eu faço um atendimento, que nem teve um atendimento que eu fiz de terapia. Eu fiz uma coloração terapêutica, enfim. E fiz toda a parte da terapia capilar. E no final do protocolo da sessão, ela estava emocionada e ela me abraçou. Aquilo não tem dinheiro que pague, não tem como explicar, né? A gratidão e o vínculo que se formou entre nós. É porque entra de novo, é o relacionamento, né? A gente cria um relacionamento. E olha... E as pessoas estão muito carentes disso, então, né? Muito, muito, muito. Que nem muita gente brinca, né? Que o cabeleireiro é o psicólogo. Somos psicólogos das nossas clientes. E se a gente puder dar esse apoio para elas, é uma mudança muito grande. E vamos fazer um curso de psicanálise também, né? Que eu acho que vai ser bom. Que vai ser interessante, né? Que legal, Carla. Nós estamos chegando ao fim. Foi uma honra ter você aqui. Eu estou muito feliz mesmo. Muito, muito, muito. Muito obrigado por compartilhar um pouquinho da sua história, das suas experiências. Para quem acompanhou aqui, clica lá em inscrever, clica no sininho, dá um curtir, compartilha, nos ajude a compartilhar mais essas histórias inspiradoras e motivadoras que a gente tem. Obrigado e até a próxima, gente. Beijo, gente!